Então, oficialmente iniciando a nossa live, hoje a gente vai falar sobre o poder do autoconhecimento. A gente tem trazido vários assuntos, né? E a gente pensou que, de repente, isso seria até englobar o todo, né? O quanto todas essas ferramentas e o quanto toda essa consciência que a gente está trazendo para vocês nesses nossos encontros online tem tudo a ver com o nosso autoconhecimento e o quanto isso é importante no nosso dia a dia, né? Na semana passada eu fiz uma live com a Aline, que está aqui conosco, que falava sobre como funciona, né, o autoconhecimento na prática. E aí a gente também resolveu falar um pouquinho sobre isso hoje, porque é muito importante a gente perceber, né, como a gente pode ter facilidade com as coisas e com o conhecimento que a gente tem sobre a gente mesmo e como fazer isso funcionar de uma maneira, né, expansiva, como de fato fazer isso funcionar no nosso dia a dia. Então, por isso escolhemos a live hoje e pode falar um pouquinho, Ná. E autoconhecimento é algo que tanto pra mim... Ai, eu tô inquieta aqui nessa cadeira. Eu botei uma pilha de almofada aqui pra ficar mais altinha. As almofadas vão caindo e eu vou caindo e não consigo parar aqui. Algo que pra mim e pra Lu é super transformador, assim, porque foi a partir das nossas escolhas por autoconhecimento que a gente começou a entrar nessas técnicas, né, de expansão de consciência. Tanto eu quanto a Lu, a gente dividia muitas dores, né? Tanto problemas físicos, quanto coisas que a gente não sabia como lidar emocionalmente. E quando a gente começou a entrar nesse processo de se conhecer, de se perceber, de saber o que na gente estava gerando tudo isso, a gente começou a transformar a nossa vida de uma maneira muito grandiosa. E é muito legal, né, quando a gente partilha isso com alguém que é próximo da gente, porque a gente vai percebendo e reconhecendo todas essas etapas, né? Cada degrauzinho que a gente vai subindo, a gente vai acompanhando a vida do amigo, sei lá, da filha, da mãe, do marido, da esposa, companheiro, companheira, enfim. E a gente vai reconhecendo, né, que bonito que é esse processo. E como o processo de autoconhecimento, ele é lindo. Ele é, sim, super desafiador. Super desafiador. Porque muitas vezes a gente se dá de cara, assim, olha para coisas que a gente, né, não imaginava. Porque até então era muito mais fácil a gente ficar culpando o mundo pelas coisas que a gente estava recebendo, né? Pelo que a gente estava criando na nossa vida, ao invés de reconhecer que é a gente que cria, que é a gente que é responsável. Então, ele é sim muito desafiador, porque ele bate de frente com todas aquelas coisas que a gente fez para que criasse a situação e a realidade que a gente está vivendo, e que na maioria das vezes a gente passava adiante e jogava a bola para outra pessoa. É, e contagiante também, né, Tia Janice? Porque o quanto todo esse nosso processo de autoconhecimento foi fazendo com que a nossa família, com que mais amigas nossas também buscassem essa energia, se conectassem com isso. A Fafá, que deu um bom dia, Anjas, ela foi uma grande incentivadora desse processo para mim, porque ela sempre topou tudo. A Fafá, todas as coisas que eu falava que eu ia fazer, que eu estava fazendo, que eu olhava, que eu achava, assim, ah, isso aí, vamos lá, e participava, e, né? Quantas coisas, né? Então, assim, hoje é um processo muito legal e é muito, muito bonito ver que eu tenho a minha mãe, a minha Dinda, a Fafá, né, a Tia Janice e as amigas, todo mundo participando disso e escolhendo mais isso para a vida delas. E essa é a parte mais transformadora, né? Quando a gente começa a colher os frutos disso tudo e ver que tá todo mundo crescendo junto. Quando a gente fala que quando a gente muda, tudo muda, isso é a prova, né? Porque a gente começou, a Ana, eu acho que foi a primeira, assim, né, do meu círculo de amigas e de pessoas próximas, e hoje em dia todo mundo tá no mesmo processo, né? Ela foi uma grande incentivadora para mim, porque foi a partir do conhecimento dela e né, do, do que ela fez por mim que me despertou olhar para mim de uma maneira diferente. Então, realmente, quando a gente muda, tudo muda. E aí a gente vai contagiando, as pessoas vão recebendo essa energia. E é uma energia muito maravilhosa, é algo muito bom. Então, elas acabam, né, também escolhendo cada uma da sua maneira, mas escolhendo estar no processo e também fazer, né, esse olhar para dentro, perceber que realmente nós somos as pessoas responsáveis pela nossa vida.
E a Aline trouxe ali, né? O autoconhecimento faz com que paremos de colocar tudo na conta do outro. E é exatamente isso. A gente cria a nossa realidade, né? Estamos cansadas aqui de dizer que se existe alguma coisa na tua vida, não importa qual seja ela, que tu não gosta, que ela não está contribuindo, que ela não está sendo expansiva, com certeza a responsabilidade é tua também. Mesmo que envolvam outras pessoas, uma parte tua está ali naquela criação. Então, é muito importante a gente perceber, né, que o autoconhecimento tem tudo a ver com a autorresponsabilidade e perceber que nós criamos a nossa vida. Então, a gente pode escolher, sim, trazer mais leveza, e mesmo que às vezes seja desafiador, como a Ana falou. Nós estamos muito acostumados a não querer passar pelas coisas, né? Passamos por momentos, às vezes, difíceis ou tristes e a gente acha que é melhor guardar aquilo e fingir que aquilo não existe. Só que aquilo vai pesando. Então, muitas vezes a gente precisa parar, olhar para aquilo novamente e aí poder liberar, né? Poder ressignificar. Então, eu acho que às vezes isso é o que pesa um pouquinho no processo do autoconhecimento. Tu tá disposto a olhar para as coisas que tu tinha escolhido ou, né, fingido que não existiam. E aí tu precisa ter vulnerabilidade, tu precisa ter permissão, mas depois o resultado ele é muito fantástico, né? Tu olhar para trás e perceber, nossa, olha só como eu mudei, como hoje eu sou uma pessoa mais leve, como hoje eu sou mais eu. Porque a gente às vezes acaba tentando fingir que algumas coisas não aconteceram, mas isso faz com que a gente não consiga ser a gente mesma. Então, o autoconhecimento tem tudo a ver também com a gente conseguir perceber o que nós somos de verdade, quem nós somos de verdade, e a partir disso, né, começar a criar a nossa vida. Lu, eu escrevi ali o nome da live, vê se tu consegue fixar. A gente esqueceu de perguntar pro Matheus como faz isso, mas vê se tu consegue fixar para ficar embaixo. E bastante pessoas falaram aqui sobre autorresponsabilidade, né? E é exatamente isso. A autorresponsabilidade, ela é a gente reconhecer que nós somos responsáveis pela vida que a gente está criando, que só nós somos responsáveis pelas coisas que a gente está escolhendo, que só a gente tem a capacidade de transformar tudo isso e de escolher diferente. Que as pessoas na nossa volta, elas vão ser incentivadoras, elas vão ser pessoas que vão trazer possibilidades para a vida da gente, mas que nada vai se transformar a menos que a gente escolha. Então, o autoconhecimento, ele vem também quando a gente começa a reconhecer essa autorresponsabilidade, de que somos nós os responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. E quando a gente começa a fazer essas escolhas, a gente começa a transformar a nossa vida em algo muito mais grandioso, porque a gente começa a ser a gente. E eu acho que isso, para mim, Nassara, né? O que o autoconhecimento mais me trouxe de possibilidade, de leveza, de facilidade na minha vida, foi começar a escolher ser eu mesma. Isso era uma coisa que eu não sabia como fazer. Eu não tinha ideia de como ser eu não tinha ideia do que eu gostava, eu não tinha ideia do que eu percebia, porque eu estava tão acostumada a funcionar a partir daquilo que funcionava na minha volta, que eu não tinha essa percepção. Então, imaginem quando a gente está vivendo uma realidade onde a gente está desconectado da gente, onde a gente faz as coisas a partir das projeções dos outros, das expectativas dos outros, daquilo que te disseram, dos pontos de vista que tu comprou, das crenças que tu formou ao longo da tua vida. E aí tu começa a perceber que tu é responsável por ter criado tudo aquilo. Aí tu diz, uau, mas eu criei tudo isso. Tá, mas e agora como é que eu descrio, né? Porque se eu criei, eu percebo que não está funcionando para mim, eu preciso transformar isso. E aí vem a parte do processo onde entra a nossa autorresponsabilidade, né? Onde que a gente precisa, na verdade, é saber quem a gente é, as escolhas que a gente fez e por que a gente fez aquelas escolhas, mas não no sentido de cavocar e ir lá buscar o culpado ou a causa. Não, mas no porquê. Por que eu agia dessa forma? Né? O que eu não estava conseguindo reconhecer em mim? Por que era mais fácil eu ir lá e botar na conta do outro? Por que era mais fácil eu falar que alguma coisa não estava dando certo, mas eu nem tinha, né, mexido em mim, eu nem tinha me conectado comigo para ver o que era a minha percepção, o que eu estava buscando ali? Por que eu estava achando que ali não era o certo da coisa? Por que eu não conseguia reconhecer o que aquilo ali tinha me trazido até então? Né? Até que ponto eu tinha ido e até onde isso tinha sido o certo da minha vida. Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a reconhecer
que a gente tem sim escolha, sempre. E que quando a gente não escolhe, a gente também está fazendo uma escolha. E que quando a gente começa a reconhecer essas possibilidades. Oi? Uma coisa que é muito legal disso que tu disse é que quando a gente olha e diz, nossa, olha só o que eu criei, né? Que é a minha responsabilidade. Tudo que eu criei, eu posso descriar. Então, assim como eu cheguei até aqui, eu também escolho, eu também sou a peça fundamental, eu sou quem vai fazer a mudança. Porque muitas vezes a gente fica nesse processo, nossa, eu sou autorresponsável, me dou conta que, né, eu criei a minha vida até aqui, mesmo não sendo algo que eu gostaria. Mas assim como tu criou até aqui, tu é a pessoa responsável. É tu quem vai fazer a mudança. Né? Aí a gente cai muitas vezes nesse espaço de, mas e aí como que eu vou fazer? Não sei. A gente vai percebendo, vai trazendo ferramentas, vai procurar pessoas que vão contribuir. Agora a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas o mais importante é perceber que, sim, se tu chegou até aqui, mesmo assim, né? Mesmo que seja algo que tu olhe e não goste, diz, não, eu quero mudar, foi tu quem chegou. Então é tu quem é, né, o agente da mudança, é a pessoa responsável para isso. É muito importante, né, saber que sou eu quem vou mudar a minha vida. Aí, como a gente vai fazer? Aí vai percebendo que cria mais, mas o mais importante é perceber que é possível, né? Só vai mudar um pouco a escolha, vai começar a escolher a partir de coisas diferentes, a partir da consciência. Porque quando tu olha e diz, nossa, fui eu que criei, até que tu tá consciente disso. Então, tu começa a fazer escolhas mais conscientes, sabendo que é tu quem cria a tua realidade com as escolhas que tu faz. E essa é uma pergunta que a gente se faz muito, né, amiga? Quando uma vem com alguma situação assim, tipo, não tá acontecendo tal coisa, de olhar e perguntar assim, tá, mas por que tu tá criando isso? Né? Porque é exatamente essa percepção que a gente precisa ter, que a gente está criando todo o tempo. Então, quando a gente tem alguém que esteja perto da gente que tenha essa percepção também, começa a facilitar esse processo, porque tu não cai naquele buraco de, ai meu Deus, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo. Vem alguém e diz assim, tá, mas só um pouquinho, por que tu tá criando isso? Como tu pode criar diferente? Né? E aí a gente, com as ferramentas que tem, hoje, a gente consegue olhar para todas as possibilidades, a gente consegue olhar para aquilo que a gente está criando e destruir. A gente consegue olhar para aquilo que a gente está criando e escolher diferente. A gente consegue olhar para aquilo que a gente está criando e criar além. E mesmo quando nós estamos criando coisas incríveis, a gente consegue olhar para essas possibilidades e criar além dessas coisas incríveis. E é um processo que nós estamos fazendo, eu e a Lu. A gente tem criado coisas cada vez mais incríveis. E a gente não tá, que máximo, olha só que legal que nós criamos. Não, vamos criar coisas mais incríveis, né? Para que as pessoas possam cada vez mais se conectar com essas possibilidades de terem autoconhecimento, saberem como transformar aquilo que elas descobrem, né? E usar ferramentas para que essa mudança seja fácil, seja divertida, seja leve e mesmo que traga desafios, seja muito empoderadora e muito recompensante. E uma coisa que a gente fala sempre, né, é fazer perguntas. A gente cansou já de falar, né, que essa é uma das coisas que a gente faz o tempo todo. Então, às vezes a gente fica muito no espaço, né, de eu cheguei até aqui, eu quero mudar, mas eu não consigo. Mas a gente também precisa começar a fazer escolhas diferentes. Só perceber e dizer, eu quero mudar e eu quero, né, transformar a minha realidade, não muda as coisas, né? A gente querer que as coisas mudem, não muda as coisas. A gente precisa, de fato, agir. Então, a Natália disse, eu estou empacada aí, que é nesse processo de perceber, né, que não está num lugar que gostaria, mas que ainda não conseguiu começar a fazer um movimento diferente. Uma das coisas que a gente sempre diz, né, é fazer perguntas. Isso que a Ana disse, por que eu estou nesse momento? Quais são as escolhas que me trouxeram aqui que eu não quero mais criar, né? O que está certo sobre essa situação que eu não estou reconhecendo? Fazendo perguntas, porque aí a gente vai, né, tornando cada vez mais conscientes as coisas que a gente tem dentro da gente que não são contribuição. E a gente tem muitas coisas assim, né, que a gente acha que são verdades para nós e que muitas vezes elas são limitantes, totalmente limitantes. E a gente nem para se dar conta, a gente só se dá conta quando percebe que está num lugar que não gostaria. Mas é muito fácil a gente sair. A gente precisa acreditar que é fácil. No momento em que a gente tornou consciente, a gente já pode começar a escolher diferente. Não precisa achar que precisa fazer grandes coisas. São através das pequenas ações, todos os dias fazendo algo diferente. Quando tu olha para trás, nossa, olha tudo que mudou.
A gente às vezes fica esperando que algo grandioso aconteça. Diga, nossa, isso vai mudar a minha vida. Mas não, a gente pode começar a escolher agora, nesse momento, a mudar a nossa vida. Como? Com qualquer ação, desde que ela seja diferente da que tu estavas fazendo, que estava criando uma realidade que tu não estava gostando. Então, acho que a escolha, ela já funciona, não importa o tamanho dela. O importante é escolher, diferente do que tu estava escolhendo. E a gente também precisa reconhecer que muitas vezes a gente precisa que alguém nos auxilie nesse processo. Muitas vezes a gente não está sabendo como fazer porque a gente não tem as ferramentas, porque a gente não está conectado com a gente, porque a gente precisa olhar para as coisas de uma forma diferente. E aí entram os momentos da gente perceber quem são as pessoas que são uma contribuição na vida da gente, que podem nos auxiliar nesse processo. Porque é muito fácil a gente ficar parada em algum lugar dizendo, eu não consigo sair disso, eu não consigo sair disso. Mas e o que tu tá fazendo de fato para sair disso? Tu tá dizendo que não consegue sair disso ou tu tá buscando ferramentas para sair? Diz, Lu. O autoconhecimento, ele não quer dizer fazer sozinho. Pelo contrário, é muito importante a gente ter muito claro isso, de que se autoconhecer não quer dizer fazer as coisas sozinho. Porque eu me conheço, eu vou lá e faço. Muitas vezes, muitas mesmo, a maior contribuição é alguém externo, é alguém que vai te tirar daquele espacinho, né? Que vai te trazer uma consciência diferente. Muitas vezes a gente está tão envolvido dentro do nosso próprio sistema de crenças e das nossas questões que a gente não consegue ter clareza sobre as coisas, né? Então, fazendo uma pergunta, tu vai pensar em uma pessoa que te traga consciência, né? Não quer dizer que aquela pergunta vai te dar uma solução e tu vai fazer sozinho. Às vezes tu vai dizer, será que alguém pode contribuir comigo? E aí tu vai perceber que sim. Né? Quantas pessoas podem ter perguntado hoje, como eu posso tornar o meu dia mais grandioso? E aí entraram no Instagram e a live estava acontecendo e aí estão aqui conosco. Então é assim que as coisas acontecem, né? Perguntando e se permitindo receber as infinitas possibilidades. Pode ser através de uma live, pode ser através de um atendimento, de um livro. Né? Qualquer coisa é possível, a gente não pode limitar. Tem muita possibilidade hoje. É fazer sozinho, né? Hoje tem muita coisa, né? E enfim, N possibilidades para a gente escolher diferente. Tem cursos gratuitos, tem cursos pagos, tem atendimentos, né? Daí tem gente que fala, mas nesse momento a gente não pode sair de casa, não sei. Tem atendimento online, né? É um livro que tu leia, que te traga para essa percepção de ti. É conversar com alguém, com algum amigo, porque isso é algo que eu e a Lu, a gente se deu conta que funcionava na nossa vida. Às vezes a gente estava parado pensando em alguma coisa, né, ou vivendo alguma situação, e aí a gente se ligava, se telefonava, assim, para falar sobre outra coisa, né, trazia sei lá, tipo, só para contar o que aconteceu, e aí enquanto contava aquilo, ia dando uma clareza de percepções, assim, de coisas que a gente não tinha percebido antes, quando a gente não estava falando. Às vezes nem precisava uma dizer para outra, né? Tipo, não precisava eu falar para a Lu, mas tu não tá vendo isso. Ela, enquanto estava me falando, ela já dizia, nossa, estava te contando e estava me dando conta disso, daquilo, daquele outro, né? E muitas vezes a gente fez isso, várias vezes. A Lu me ligou e disse assim, quando tu estiver na estrada, me liga, que eu preciso falar sobre algo, sabe? Então, assim, a gente saber que pode, né, que tem tantas formas e que a gente só precisa perceber que forma que vai ser mais contribuição na vida da gente. Uma coisa que eu fazia muito era assim, eu só vou escrever aqui no teu WhatsApp, porque às vezes só escrevendo, né? Aí eu digo, eu só queria escrever, porque até escrevendo, digitando, tu consegue trazer um pouco de clareza, consegue perceber ali na hora o que tu está escrevendo, o que é verdade, o que é mentira daquilo, né, que tu está contando. Então, existem N maneiras, muitas, né? E muitas delas realmente são a partir de outras pessoas, de outras maneiras, né? No externo que tu vai conseguir ter clareza das coisas que estão dentro de ti. Mas é muito importante tu estar disposto, tu escolher sair desse espaço que tu não está querendo mais. Deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo. Uma das possibilidades, né, que agora eu e a Lu criamos exatamente para esse momento, assim, para que as pessoas possam se conectar umas com as outras e buscar o autoconhecimento dentro de si, a partir de ferramentas práticas, de coisas que a gente vai ir trazendo para levar consciência. São 8 encontros online que nós vamos fazer, que vai começar no dia 10, agora, na semana que vem, na sexta-feira que vem.
Na sexta, a Laís errou as datas, a gente... Ela errou e me convenceu. Porque ela me disse... Eu tinha certeza que segunda-feira era dia 6. Aí ela me disse, não, dia 6 é quinta. Não façam isso. Ela disse assim pra mim, dia 6 é quinta. E eu nunca fui olhar pra ver se era quinta mesmo, né? Ela me disse, e eu, tá, beleza, dia 6 é quinta. Aí ontem eu tava passando meu calendário ali, eu mandei uma mensagem pra ela e disse, amiga, dia 6 é segunda. Aí a gente resolveu reformular, né, as nossas datas. Então, esses 8 encontros vão começar no dia 10, na sexta-feira que vem. E a gente vai trazer consciência sobre vários temas. A gente vai trazer as coisas à tona, né? Conversar a partir de um ponto de vista sem ponto de vista, para a gente reconhecer as possibilidades que existem aí. Ensinar as pessoas a saírem do julgamento, a saírem das projeções, das expectativas e olharem mais a partir da consciência. E junto com isso, a gente vai trazer um monte de ferramentas práticas para que as pessoas possam, né, saber que ferramentas usar em cada situação, como trabalhar aquilo ali, como mexer na energia. Ah, não estou conseguindo, o que eu faço? Né? E também dar esse apoio, né? Enquanto esse período que a gente está fazendo isso e depois. As pessoas vieram perguntar, né, como que vai funcionar? E aí é muito engraçado, porque uma coisa que nós não estávamos acostumadas a fazer é não ter forma e estrutura para as coisas. Isso é uma coisa que a Axis nos trouxe. E aí eu e a Ana pensamos assim, a gente vai fazer, né, um combo com 8 encontros. E a Ana disse, como seria a gente não colocar tema? Aí eu disse, não colocar tema? E aí isso também é legal, porque a gente vai percebendo, e no momento em que a gente está fazendo as nossas criações, a gente também está usando, né, esse autoconhecimento, porque no primeiro momento eu pensei, nossa, como que a gente não vai botar tema? Porque todo mundo bota tema. E ela disse, tá, mas não é todo mundo já, tua mãe já não dizia que não era todo mundo, mas a gente vai reagindo, né, pelos nossos pontos de vista e pelos nossos julgamentos. Aí a gente escolheu não colocar tema, a gente sabe que vai falar sobre várias coisas, mas a gente quer, né, trabalhar a partir da energia do grupo. O que o grupo vai trazer? Então, às vezes, a gente coloca tema e acaba limitando, porque gostaria de falar sobre outras coisas. Então, a gente vai trabalhar com a energia do grupo, né? Para que a gente consiga ir um pouco mais profundo, né, que é uma coisa que a gente está buscando, né, trabalhar um pouco coisas mais específicas de cada pessoa e tudo mais que for possível. A gente não vai limitar dizendo que vai ser dessa maneira ou de outra maneira. A gente vai criar todo mundo juntos um momento, né, em que a gente possa cada vez mais expandir e liberar a maior quantidade de pontos de vista e julgamentos e crenças que a gente tem. E foi muito legal, né, essa questão do autoconhecimento, porque quando a gente viu ontem que tinha feito uma confusão com as datas, na hora eu super reagi, assim. Eu pensei, nossa, a gente vai ter que mexer, né, nas datas, já tinha feito as divulgações, a Nath tinha postado no Instagram recém, né, o card, e aí eu reagi, assim, aquilo me trouxe uma sensação estranha. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que aquilo não era meu. Ou talvez eu tivesse com algum ponto de vista fixo sobre aquilo, né? Sobre ter que mexer nas datas, ou ter que, né? Já tinha feito divulgação e agora o pessoal, alguns já tinham feito a inscrição. E aí eu parei para me dar conta, não, peraí, isso não é meu. Né? O que tem aqui que eu posso, né? Como que eu posso mexer? É leve fazer essa mudança para o dia 10? E aí eu percebi que era leve. Então o que eu fiz? Deixei de fora todos os pontos de vista que eu tinha sobre mudar a data, ou sobre, né, fazer diferente, ter que mexer na divulgação, e fui pelo que nós percebemos que criava mais. Então, é assim que funciona o autoconhecimento, é a gente não ser, né, refém daqueles pontos de vista fixos que a gente tem sobre as coisas, e perceber além daquilo, né, que de fato era, vai criar mais, mudar para o dia 10? Vai. Então, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, a gente vai escolher pela criação, e não pelo ponto de vista, que muitas vezes, na maioria, é limitante. A Aline disse que que tu comprou dela porque ela tá ansiosa, querendo que começou. Sim, Aline, depois eu me dei conta que foi a tua energia que eu captei. E foi muito louco, porque assim, eu achei muito engraçado. Pra mim foi muito divertido a confusão que a gente fez. Porque, primeiro, porque eu tinha certeza de alguma coisa e a Lu me falou, sabe, tipo assim, é quinta. Sabe? Então eu não entrei na energia do julgamento, eu achei divertido. E aí, o que aconteceu além disso? Para vocês verem como as coisas são muito loucas pra gente mexer na gente, né? A gente estava divulgando, a gente passou a semana inteira divulgando que a gente ia fazer uma live por dia. E ontem,
né? E na quinta-feira ia ser um Zoom sobre honra e comprometimento. Aí, depois de toda essa função das datas, a Louise me cola o card dos Zooms. E a gente, ao invés de colocar dia 2, a gente botou dia 3. Sim, E aí ela erramos de novo. Nossa. E eu, ok, vamos fazer na sexta, né? Só que é a gente começar a olhar as coisas a partir da leveza e da diversão, né? Porque é isso, pra mim tá sendo super divertido. Nossa, essa coisa, sabe, quem me conhece aqui, e tem um monte de gente aí que me conhece super bem, né? Sabe o quanto era difícil para mim essa questão da flexibilidade, de sair daquilo que eu já tinha definido, de como eu já tinha estruturado que as coisas iam ser, né? De como, ai meu Deus, ai agora marquei isso, sabe? Aí agora eu olho e digo assim, tá, pronto, é só fazer diferente, né? Por que que a gente acha que a gente tem que criar alguma coisa e ficar fixado naquilo ali, engessado naquilo ali? E o que que o autoconhecimento faz parte disso tudo, né? Como que o autoconhecimento faz parte disso tudo? Eu percebi o porquê que eu tinha comprado um ponto de vista de que eu tinha que ser rígida com as coisas. E no momento que eu escolhi olhar para mim e ver o que que criava mais na minha vida, eu comecei a reconhecer que não criava nada ser rígida. Pelo contrário, a única coisa que criava é que eu ficava lá gastando neurônio, pensando. Imaginem, né, nessa situação dos cards, se, por exemplo, eu e a Lu, a gente tivesse escolhido manter as datas, porque a gente já tinha dito que ia começar no dia 6. A correria que a gente ia fazer para conseguir falar com todas as pessoas que a gente quer falar, a correria que a gente ia fazer para montar o material de apoio, a correria, sabe? Ia ser tudo assim, ai, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Sabe? E não tem essa necessidade, pode ser leve. Isso vai ser sobre o Zoom de hoje, né? Que eu acho que talvez a gente, se ficasse gastando energia mental pensando nisso, talvez a gente escolheria, né? Vamos manter porque a gente já falou para o pessoal, mesmo que seja pesado, e aí iria acabar não honrando a nossa percepção, que seria de que é leve mudar para sexta-feira. Porque a partir do momento em que a gente cria algo a partir da leveza, a gente também leva para as pessoas a leveza, né? Para as pessoas que vão participar e para quem está escolhendo ou ainda não escolheu, eles vão perceber o projeto, o combo de uma maneira diferente, porque a gente está escolhendo a partir da leveza da criação. Então, eles também vão receber essa energia. Então, é aquele efeito dominó que a gente fala, né? Que a gente vai criando mais disso e a gente escolheu criar a partir da criação, que aquilo a gente escolheu manter, trocar a data, porque aquilo criaria mais, porque era leve. Então a gente cria mais disso o tempo todo. Em vez de ir pela leveza só porque a gente já tinha dito que seria assim. E daí que a gente disse, a gente pode escolher mudar a qualquer instante. Eu gostei que alguém falou que deu uma comentada ali. Perguntando se eu lembro dos atendimentos. Tá. Só porque eu achei interessante que alguém falou aqui, GG Prestes. Né, foi bem isso que aconteceu comigo agora de manhã. Fiz uma pergunta e a Nassara mandou o link, né? Que a gente trouxe de que a gente não precisa definir como as coisas vão acontecer. A gente faz uma pergunta e percebe e recebe, né? O que aquela pergunta pode trazer. Então, isso é uma possibilidade. Perguntar, como que eu posso, né? Quem vai contribuir com o meu processo de autoconhecimento no momento? E aí tu fala com alguém te manda o link da live, aí tu vê a live e era tudo que tu precisava naquele momento. Então, a gente também não precisa definir, né, forma e estrutura de como as coisas vão acontecer. A gente não pode. Porque quando a gente define que vai ser daquela maneira, a gente também limita. Que foi uma coisa que a Aline falou ali, né? As afirmações às vezes limitam. Sim, limitam. E a gente acaba não percebendo as infinitas possibilidades que existem. Se eu disser que vai ser dessa maneira, eu já fecho os olhos para todas as outras possibilidades que estão ali. A Denise disse eu tô rindo que a gente escreveu que a gente vai trocar o valor da live, que ao invés de ser 380 vai ser 830, porque a gente vai se confundir. A Denise disse... A gente não vai trocar, mas se alguém quiser fazer o contato, tá tudo bem. Tem que aprender a fazer perguntas. A Denise é uma amiga minha, né? Que a gente até ia fazer o curso de barras esse final de semana e aí no fim com a quarentena a gente vai postergar. No curso de barras a gente aprende a fazer perguntas.
Quem nunca fez o curso de barras, né, é uma possibilidade que traz muitas, é uma escolha que traz muitas possibilidades. A gente está sempre nas lives também ensinando a fazer perguntas. A gente também no combo vai trazer essa questão de fazer perguntas mais a fundo, no combo de 8 encontros, que começa na sexta-feira, dia 10. Porque uma coisa que a gente fala muito é sobre fazer perguntas, e às vezes a gente até cai no espaço de mas como que eu vou usar perguntas? As minhas situações, cada um tem uma situação, vive uma realidade diferente. Mas a gente também pode fazer, né, perguntas específicas para aquilo. E uma pergunta que é legal de fazer é: que pergunta vai abrir espaço aqui? Essa eu aprendi com a Jaqueline. E às vezes a gente não precisa saber a pergunta, a gente também pode fazer uma pergunta para receber qual é a que vai funcionar e vai trazer mais contribuição naquele momento. Te pergunta qual é a pergunta que vai abrir espaço aqui. E aí tu vai percebendo as possibilidades chegarem. Não precisa saber, basta escolher mudar a energia, que as coisas vão chegar até ti. E outra coisa, né, gente? Tem uma pergunta que a gente fala o tempo todo, que é o como pode melhorar. Que é uma pergunta que serve para tudo na vida, né? Que às vezes as pessoas me dizem isso, mas eu não sei fazer perguntas. Mas quem é a pessoa que tu tá usando como ponto de referência para dizer que tu não sabe fazer pergunta? Tu não sabe fazer pergunta como eu faço, tu não sabe fazer pergunta como a Louise faz, como outra pessoa que tu vê que trabalha a partir das perguntas tá fazendo, mas tu sabe fazer pergunta, todo mundo sabe fazer pergunta. Então tu não precisa achar que tu tem que saber fazer a pergunta certa. Todas as situações na tua vida tu pode olhar e dizer assim, como pode melhorar? Porque tudo sempre pode melhorar. Então, quando tu fizer essa pergunta, tu já vai estar criando um universo de infinitas possibilidades. Porque tu já vai estar escolhendo que as coisas melhorem. E aí, no como pode melhorar, pode te abrir percepção para outras perguntas, para fazer as coisas de um jeito diferente, né? Vai abrindo espaço para a gente ir criando além daquilo que a gente já criou. Né? Vai abrindo espaço para a gente olhar além dessa realidade, além daquilo que a gente já conhece, além da forma, da estrutura que a gente definiu para tudo. Para que a gente comece a viver realmente em um universo de infinitas possibilidades, que é o que nós, como seres infinitos que somos, né, temos a capacidade de viver. É num universo de infinitas possibilidades. Sem forma, estrutura, sem julgamento, sem definição, sem pontos de vista, né? Sem percepções fixadas. A gente tem a capacidade de perceber tudo de mais amplo que está disponível. Então, como seria a gente escolher fazer as coisas a partir de uma percepção diferente? E aí eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui, já que eu vi que o pessoal está super interagindo. A Louise nem sabe ainda, porque eu pedi ela fazer uma chamada comigo e ela não fez porque ela estava tomando café. Então eu vou falar aqui. Hoje, pra complicar comigo. Ai, meu Deus, como pode. Sim, porque ela e o Guilherme, eu vi que o Guilherme tá só baixando a coisinha ali que ele tá falando comigo. O Guilherme marcou um café da manhã da riqueza comigo hoje, pra me ensinar sobre bolsa de valores. Aí eu estava pronta, plena, maquiada, arrumada, esperando o Guilherme com o meu chimarrão pronto. E a Louise me mandou uma foto dele bem deitado. Tá aqui, ó, que é o café da manhã da riqueza. Dormindo, né? Então, tudo certo. Mas, enfim, a minha ideia é a gente fazer juntos um desafio de 21 dias. E aí, agora, enquanto vocês estavam falando aqui, começou a me vir umas ideias, assim, né? Porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para ter ideia. E aí, eu estava percebendo aqui de como seria a gente usar fazer um desafio de 21 dias para aprender a fazer perguntas. Mas não para aprender a fazer perguntas, mas de perguntas. Então, de todos os dias, lançar uma pergunta e trabalhar o dia todo na energia dessa pergunta para ir percebendo o que vai criar. E aí a gente pode ver a melhor forma de fazer isso, se é montar um grupo de WhatsApp, onde a gente coloca as pessoas e a gente faz as perguntas e interage, ou se é a partir de alguma coisa, de alguma live. A gente pode discutir isso. E aí eu quero que vocês vão colocando aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia. E o que vocês acham que é melhor? Se é melhor a gente fazer um grupo, se é melhor a gente fazer live no Instagram, se é melhor a gente fazer através de post, né, para disseminar, e aí a gente faz o post e todo mundo... Uma possibilidade legal é que, mas eu não sei se todo mundo tem, é um grupo fechado no Facebook, né, que aí a gente consegue fazer, acho que lives que ficam fechadas, assim, é bem... Ai, a mãe adora um desafio, é impressionante, ela adora tarefa para casa. Voltando um pouquinho no que a Ana falou, que eu queria falar, é que eu acho Sigam que... colocando aí o que vocês acham e a melhor forma.
O que acontece muitas vezes é que a gente não está acostumado com a facilidade. Né? A gente se vê naquela situação e pergunta, mas o que eu poderia fazer? Eu não sei que pergunta eu faço, eu não sei como fazer, mas é muito simples. É muito simples. É bem isso, é uma pergunta do como pode melhorar. E aí tu pensa, mas só isso? Sim, só isso. É fácil. Se tu escolher que seja fácil, é fácil. Só que a gente está achando que é muito difícil. E uma coisa, essa foi uma das principais mudanças que eu percebi, que eu recebi na minha vida, quando eu entrei no universo de Access, de que tudo pode ser fácil. Basta a gente escolher. Né? E a Olenka, eu vi que ela está postando aqui as perguntas que ela está trazendo perguntas para a gente usar, e alguém trouxe o mantra. Né? Então, o mantra de Axis é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse é um mantra para a gente repetir todos os dias, 10 vezes pela manhã e 10 vezes pela tarde, pela noite ou pela tarde. Cada um escolhe como funciona melhor. Porque é exatamente isso, é sobre receber a facilidade que as coisas podem ser. A gente não precisa de grandes coisas, não precisa ser difícil, não precisa ser a partir do sofrimento. Basta a gente escolher. E se for realmente tão fácil como perguntar como pode melhorar todos os dias e receber a mudança e a transformação que o universo está disposto a te dar? Como seria receber com facilidade? Como seria acreditar que as coisas são fáceis e de que realmente é possível que uma pergunta tão simples como pode melhorar seja capaz de mudar a vida? É muito legal, né? E é essa energia. Essa é a energia que a gente quer trazer, que a gente quer trazer no combo, que a gente quer trazer nos desafios, que a gente quer trazer nas lives. É a energia de mostrar para vocês que muitas vezes vai ser super desafiador, mas que pode ser fácil, que pode ser divertido, né? Que a gente pode começar a escolher diferente. Esse mantra de Axis, eu acho que ele traz, assim, uma percepção da vida. Pode ser 1 milhão de vezes. Uma percepção da vida totalmente diferente, né? Porque a gente não é acostumado, né? Tanto na nossa vida, nas coisas que a gente aprende no colégio, que a gente aprende com nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente convive. A gente não é acostumado a reconhecer que tudo pode vir com facilidade, com alegria e com glória. Glória, o Gary Douglas, que é o fundador de Access, ele sempre fala que é a exuberância da vida, né? E a gente, a gente nem, às vezes, nem sabe o que é glória. O que é glória? Glória, deve ser legal, alguma coisa assim. Não, glória é exuberância, é aquela plenitude, né? E a gente pode ter as coisas assim, só que até no nosso dia a dia o que a gente escuta é sempre o contrário, né? A gente, olha, quando a gente olha para o consciente coletivo, a gente já percebe assim, por que a gente mais escuta? As coisas fáceis vão fácil. O que vem fácil vai fácil. Né? Se não lutar, não tem valor. Vamos fazer um encontro das crenças limitantes disso, dessas coisas assim, sabe? Esses jargões que diz, né? Do coletivo, assim, essas coisas, essas crenças que a gente repete que não consegue nem perceber o quanto são limitantes. Que dinheiro não cai em árvore, tudo que vem fácil vai fácil. Essas coisas a gente tá sempre acostumado a ouvir, vai repetindo na brincadeira muitas vezes e não percebe o quanto as nossas escolhas acabam sendo regidas dentro dessas crenças que são totalmente limitantes. Porque é isso que as crianças fazem, né? Tudo aquilo que a gente acredita, a gente começa a dar força. Então a gente começa a transformar na nossa vida, na nossa realidade. E as crianças, elas vêm de um jeito muito fácil. E às vezes a gente acha que não acredita naquilo. A gente, não, que bobagem. Mas no fim a gente tá ali vibrando na energia daquilo. A Paty falou, né, dinheiro é sujo, me lembrou de um negócio que aconteceu comigo, que eu acho que eu já até contei aqui, ou em alguma coisa. Hã? Dinheiro na mão é vendaval, ela disse, que também a gente repete, mas eu lembrei de uma coisa que a Aline me trouxe uma vez do dinheiro também, que é muito louco, sabe? Eu vou contar a Aline, a Aline me conta os causos dela e eu vou repassando nas lives depois, porque ela sempre tem um caos divertido. A Aline disse que ela tinha tanta coisa do dinheiro. Eu ia contar. Não, vou depois. Espera. Como pode melhorar? Antes, quando ela tocava no dinheiro, ela tinha alergia nas mãos. Imagina o quanto, né? O quanto é enraizado essa coisa do dinheiro, que a gente nem se dá conta. O dinheiro é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade nessa realidade.
que as pessoas têm muitas crenças e muitos pontos de vista sobre dinheiro. E normalmente não é, ai, como dinheiro é fácil, como dinheiro é maravilhoso. Não, é dinheiro não cai, dinheiro não nasce em árvore, Como é fácil dinheiro não ganhar cai do dinheiro? céu. Exatamente. Então agora pode contar teu caos. Outra coisa, vou só falar uma coisa antes, né? Que como a gente percebe, né, os nossos pontos de vista, eles criam a nossa realidade, né? E eu tenho repetido para as pessoas que agora eu comecei a escolher um ponto de vista assim, que dinheiro é muito fácil e que quanto mais eu como, mais eu emagreço. Então, ao invés de ficar repetindo essas coisas aí que não criam na vida da gente, eu tô mudando a minha energia e repetindo outras coisas. Porque se a gente vai comprando os pontos de vista daquilo que não funciona, a gente pode comprar um ponto de vista legal também, né? Mas enfim, o que eu ia contar é que eu não tinha nunca me dado conta da minha relação de achar dinheiro sujo. E aí um dia eu tava aqui em casa com meu esposo e eu tava copiando da tia Janice ali. E falei, tava contando um dinheiro e separei um dinheiro, não sei o que. Aí eu queria guardar, deixei em cima da cômoda e eu ia guardar. Só que eu já tinha ido no banheiro, escovado os dentes, posto o pijama, lavado as mãos, tava pronto pra dormir. Aí eu disse pra ele assim, amor, pega o dinheiro ali e guarda, porque eu já lavei as mãos. Quando eu falei isso, me deu uma coisa assim no coração. Meu Deus, eu acho que dinheiro é sujo. Se eu acho que dinheiro é sujo, como que eu vou ter dinheiro? Aí eu me deitei na cama, joguei o dinheiro no lençol e fiquei com ele por cima de mim. Não, dinheiro, seu lindo, vem pra cá que eu te escolho. Né? E como a gente faz esse movimento? Muitas vezes, eu lembro, a dica tá aqui, ela vai lembrar. Eu lembro da avó, da nona, que ela sempre tava naquela coisa de lavar as mãos. Ela pensava todo o tempo me dizendo, vai lavar as mãos. Ah, tocou no dinheiro, lava a mão. Ah, mexeu não sei o que, lava a mão. Né? Então, o quanto isso, mesmo que seja um ato que alguém está fazendo para ti, né? Olhando pela perspectiva que ela tinha, de que tinha que lavar as mãos, porque o dinheiro anda por aí, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. O quanto isso no nosso inconsciente vai começando a soar como, tipo, ah, eu não posso ficar me tocando nisso porque isso é sujo. Então, se eu tiver dinheiro, eu vou ser uma pessoa suja, eu vou estar me sujando. Como que são esses caminhos que a nossa rede neural ela vai fazendo a partir de cada crença que a gente vai tendo, a partir de cada crença que a gente vai comprando para nossa realidade. A gente vai fazendo toda uma estrada muito louca na nossa cabeça, assim, que vai conectando as coisas e que quando a gente vê, a gente tá enfundado nisso, não tá criando para a vida da gente, não tá fazendo mais, porque a gente tem uma crença que a gente nunca nem reconheceu que era uma crença, mas que tá ali super nos limitando. Sim, acontece muito, né? De a gente nem se dar conta do que sustenta aquilo, mas a gente fica repetindo alguns padrões e que são limitantes, mas a gente nem sabe porque nunca parou para pensar. E isso é o que a gente busca aqui, né? Trazer consciência. Quando a gente faz uma escolha, quando a gente repete um padrão, é da onde que isso vem, né? É a partir da consciência do que aquilo vai fazer, porque a gente vai repetindo essas coisas no automático, sem sequer parar para ter consciência do porquê que a gente faz aquilo. Se aquilo realmente é nosso, é uma escolha nossa, ou eu lavo as mãos porque a minha avó dizia que dinheiro é sujo. O que eu acho do dinheiro, né? Qual é a minha relação com o dinheiro? E fazer esse exercício do dinheiro, ele realmente muda muito, né? Porque a gente tem muito essa coisa do dinheiro. Então, pegar o dinheiro na mão, sabe? Olhar para ele. Em um workshop que eu fiz com o Matheus, uma vez ele disse que a gente precisa começar a mudar a relação. E é exatamente assim, pegar o dinheiro na mão, sabe? É receber um dinheiro e olhar, agradecer pelo dinheiro. É ter gratidão, é uma relação boa, de amizade com o dinheiro. O dinheiro não é ruim. Né? E a gente nem para olhar quantas vezes a gente nem quer pegar o dinheiro, pega o dinheiro e já deposita, né? Enfim, nem tem esse contato, né? Esse olho no olho com o dinheiro. E isso muda realmente as nossas crenças totalmente quando a gente começa a fazer essas coisas. Esses dias aconteceu aqui em casa. Tinha um dinheiro aqui, o Guilherme estava contando um dinheiro, ou eu tinha deixado um dinheiro, e aí ele disse assim, guarda para mim esse dinheiro porque eu já lavei as mãos. E aí eu disse, não, senhor, eu não vou ficar... Eu não vou incentivar essa tua crença limitante. Pode pegar o dinheiro e colocar na carteira. Não vou ser uma pessoa que vai contribuir para a tua crença. Você tem que desfazer essa crença. Pega esse dinheiro e passa na cara. Exatamente, né? Então, eu já tenho essa consciência. E olha que ele é uma pessoa que está super, né, junto comigo. E aí ele ainda me disse isso.
Aí eu disse, não, senhor, pode ir lá e vai pegar o dinheiro, porque o dinheiro é nosso amiguinho. Então a gente precisa começar a trazer consciência, né, para essas pequenas coisinhas que a gente faz, porque a gente pensa, pô, é pegar dinheiro na mão. Mas são pequenas coisinhas que dizem muito sobre as nossas crenças e sobre o conteúdo interno que a gente tem. Né? É isso que eu digo, não precisam ser grandes ações. Não precisa, sei lá, perder muito dinheiro para te dar conta que tu tem uma relação limitante com o dinheiro. Pode ser simplesmente nessas coisinhas do dia a dia, né? Que a gente vai conseguir perceber o quanto muitas vezes a gente tem essas crenças limitantes dentro da gente sem sequer perceber. Ótimo, né? É isso. Várias pessoas falaram que guardariam dinheiro do guia. Tia Janice disse, eu pegaria e guardaria na minha. A Paty também fala pra mim que eu guardo na minha carteira. Eu devia ter pego e guardado na minha carteira, né? Mas tudo bem, né? Como vocês são um casal e vocês querem começar a criar mais juntos, tem que tirar a criança do namorado, do marido, do amigo, da amiga, né? Tem que ir lá e levar a consciência. Eu acho que isso é o mais bonito do autoconhecimento, né? É a gente poder compartilhar com o outro e dizer assim, ei, olha onde você está te enfiando. Querido, sai daí, por favor, né? Vamos olhar para isso de outra forma. Eu acho que já está quase fechando uma hora aqui, né? Eu tô sem nenhum relógio por perto. Eu tô acompanhando, 50 minutos. Uma coisa que é muito legal, né, desse movimento é a gente realmente perceber que quanto mais eu tenho, mais tu tem. Então, e que acho que tem a ver com o dinheiro também, né? Mas não só com isso. Quando a gente fala, que quando uma cura a outra, quando a gente muda o outro, a questão do dinheiro também é quanto mais eu tenho, mais todo mundo à minha volta tem. Não é aquela coisa de que eu não posso compartilhar, não posso dividir, eu tenho que ter porque é pouco, então, né, o outro se ralha. Não, é exatamente isso. O dinheiro também é uma das coisas que eu tenho percebido muito. Quanto mais eu tenho, mais as pessoas à minha volta têm. Então, o dinheiro também funciona dessa mesma maneira. A gente tem que receber o dinheiro, a gente não precisa ter medo do dinheiro. E não sei porque eu disse isso, mas acho que é um pouco dessa energia. As pessoas têm medo de ter muito dinheiro. Sabe? As pessoas têm medo de ter muito dinheiro. A gente não pode, gente. O dinheiro, ele é como a nossa realidade funciona. Se a gente tem uma relação difícil com o dinheiro, a gente acaba tendo uma relação difícil com o todo. A gente precisa perceber o quanto dinheiro é fácil e traz facilidade. E quanto mais a gente tem, mais a gente pode contribuir com todo mundo. Eu tava lembrando aqui de uma vez que eu fui na casa de uma menina e eu notei assim que na casa dela tinha uma estante, e aí tinha dinheiro e tinha uma pedrinha em cima, uma pedra dessa, tipo um cristal, né? E aí eu fui pegar, lembrei, eu fui pegar uns aromatizadores de ambiente com ela. E aí ela pegou o dinheiro e botou embaixo da pedra. E eu perguntei pra ela, assim, por que tu botou o dinheiro embaixo da pedra? Tem sei lá, né, tipo alguma moedinha, alguma coisa especial aí da cria nesse dinheiro? E ela me disse assim, não, é porque é pra limpar a energia, porque o dinheiro vem com muito sofrimento. Aí eu olhei aquilo e disse assim, eu não acho. Né? Só que o que é pra ela? Pra ela o dinheiro é essa energia, pra mim não é. Pra mim, a energia do dinheiro é a energia da felicidade, das possibilidades. O que a gente tendo dinheiro pode fazer? Né? É tanta coisa, a gente pode se divertir, a gente pode escolher mais coisas, a gente pode escolher diferente, a gente pode ir lá, pode isso, pode aquilo. Sabe? Então essa é a energia. Só que se a gente pega e olha para aquela energia como uma energia de sofrimento, como uma energia de dor, o que a gente está criando? O que a gente está mostrando pra gente? O que a gente está passando adiante é essa energia. Então, vamos olhar para o dinheiro, vamos ser gratos por nós estarmos recebendo ele, sem ter que pensar, tipo, mas esse dinheiro alguém teve que não sei o que para eu ter. Não! Tudo na vida é uma escolha. Se tu tá recebendo esse dinheiro agora, é porque tu tá recebendo esse dinheiro porque tu escolheu receber. E alguém escolheu te dar. Mesmo que essa pessoa não tenha escolhido na maior facilidade, alegria e glória, porque ela ainda não tem essa percepção, um dia isso vai acontecer. E a gente está escolhendo receber com facilidade, alegria e glória, com leveza. E querendo mais, expandindo para mais. A GG, como é que é o nome da GG Prestes? Ela disse: as pessoas têm medo porque acham que podem ser roubadas. Por exemplo, eu conheço pessoas que compram joias, mas não usam, deixam no cofre com medo de roubarem. Sim, é exatamente isso. É essa energia. Que energia tu está colocando ali quando tu compra uma joia? É muito importante a gente perceber, ter essa consciência, né? Quando tu faz uma escolha, seja ela comprar alguma coisa, seja vender, seja escolher criar um projeto, não importa.
que energia tu tá colocando ali. É a energia do medo, é a energia da escassez. Tu tá vendendo porque tá com medo de ficar sem, ou tu tá vendendo porque tu tá escolhendo receber dinheiro daquilo. Então, sempre perceber e ter muita consciência sobre a energia que tu tá criando as coisas. Ah, tu tá escolhendo fazer tal coisa porque tu tá com medo ou porque tu escolhe porque tu percebe que aquilo cria mais. Eu acho que, para finalizar, né, a live, é exatamente isso. O autoconhecimento nos traz essa consciência de perceber, né, da onde a gente está criando as coisas. E se a gente está percebendo que isso não tá, que alguma coisa não está sendo legal, não está sendo expansiva, não está contribuindo mais, que a gente também pode, nós podemos mudar essa situação a partir da nossa escolha. Se vai ser com a contribuição de alguém, como vai ser, façam perguntas. É a partir das perguntas que a gente vai perceber o que cria mais. Mas a gente escolhe, a gente pode sim, com facilidade, alegria e glória, criar a vida que a gente escolhe ter. Coisa boa, hein? Que live que foi maravilhosa essa aí. Muito legal. Eu vou colocar, gente, nos meus stories uma caixinha de pergunta para a gente perceber a energia do desafio dos 21 dias. Então, eu vou colocar lá e eu quero que vocês me coloquem ali o que vocês acham que vai contribuir mais. Se vai ser a gente fazer através de live, através de grupo no Facebook, através de WhatsApp, né? Ou através de post para a gente ir dividindo, né? Eu vou colocar ali e vocês compartilhem, né? Compartilhem, não respondam. Respondam para a gente ir vendo e começar a estruturar isso para segunda-feira a gente já ter isso aí prontinho para tacar ali ficha. Gratidão, então, todos vocês que ficaram com a gente. Lembrando do nosso combo, começa na sexta-feira que vem. Então, quem ainda não se inscreveu, é só falar com a gente, nos chamar no direct, o WhatsApp. Se quiserem mais informações também, né, saber como vai funcionar, é só falar com a gente. E é isso, que mais é possível que a gente ainda não considerou. É muito, muito bom estar aqui. Eu me divirto muito. A gente se diverte, né? Com certeza. É muito expansivo, é muito leve. Então, gratidão por vocês estarem aqui. É muito legal essa troca. Eu gosto muito. E aí a gente também já vai pensar, se vocês quiserem. Vou colocar no meu Insta, então, a caixinha para ideias de assuntos para as próximas lives. O que vocês querem ouvir, né? O que vocês querem falar, trazer consciência. Porque nós temos ainda semana que vem que a gente não elaborou nada, né, por enquanto, ainda de temas e lives e Zooms. E hoje à noite, às 20 horas, tem o Zoom sobre honra e comprometimento. Às 20 horas. Então, quem ainda não está no nosso grupo do link, nos chama que a gente envia para vocês participarem e a gente espera vocês lá, então, hoje às 20 horas, para a gente falar sobre honra e comprometimento. Que eu acho que é bem uma sequência do que a gente está falando hoje, né, do autoconhecimento. É muito legal, né? Só assim, uma coisa rapidinha. É muito legal como a gente programou muito aleatoriamente os temas e eles estão se encontrando, né? Porque a gente começou a falar sobre uma coisa que aí leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E a gente já tinha os nomes, a gente já tinha dito que ia ser, mas no fim das contas tá tudo super se alinhando, né? E isso é muito legal. Eu vou colocar no meu Insta o link que vai direto pro grupo. Então, eu vou botar o cardzinho do Zoom e vou botar o link. Aí, tu clica lá, quem pediu aqui o link, e já entra, já cai direto no grupo. É um grupo no WhatsApp, um grupo fechado, onde a gente só posta os links. Não é um grupo aberto para conversa e tudo mais. É só para postar os links mesmo. Então, vai ficar no Insta da Lu uma caixinha de perguntas com ideia para as lives da semana que vem, que a gente vai montar o nosso cronograma hoje. E no meu, a ideia dos 21 dias e o link do Insta, do WhatsApp, tá bom? Gente? O Lenka disse, tem que colocar tema, a gente escolhe. A gente pode sim fazer uma live ou um Zoom no escuro, assim, para ver qual é a energia que vem. A gente pode fazer também, deixar um dia separado. Não, amiga, na luz. Na luz. A gente pode deixar um dia, né, separado para uma live surpresa. E aí a gente fala sobre a energia que vier, que surgir do grupo. É bem possível. Ai, adorei. Isso vai ser uma live surpresa. E a Tati falou ali, né, só para finalizar a questão do dinheiro. Ela disse, dinheiro vem, dinheiro vem. Uma coisa que a gente aprende em Access é chamar as coisas, né? Que pode ser fácil assim. Então, façam isso todo dia de manhã, acordem e chamem o dinheiro para a vida de vocês. Assim como podem chamar qualquer outra coisa que seja contribuição. Como seria a gente realmente, né, incorporar que as coisas são fáceis, inclusive o dinheiro. Então, beijo, gratidão.
Gratidão. 30 segundos. Beijos. Até de noite. A live vai ficar salva. Compartilhem, mandem para outras pessoas que vocês acham que podem receber a contribuição de tudo que a gente falou aqui. Beijo, beijo.